Pronto. Olá, pessoal, boa noite. Boa noite aí a todos os alunos que aqui estão presentes. Hoje são 10 de novembro de 2022 e vamos dar início aqui mais uma aula, aliás, a primeira aula da disciplina Literatura Inglesa 2, do curso de Letras em Inglês, do SEAD, da Universidade Federal. Tá? E antes de iniciarmos, gostaria de contar com a participação de todos vocês que estão aqui presentes. Tá? Já agradeço também pela presença. Espero que tenha bom proveito da nossa aula e que ela seja muito produtiva e que vocês possam colher bons frutos a partir dessa aula e das demais que virão na sequência. Tá bom? O nosso calendário já está na plataforma e assim como o link fixo das nossas videoaulas. Meu nome, para quem ainda não assistiu às minhas aulas, Luiz Antônio, né, professor formador da disciplina. A nossa carga horária é de 60 horas. E agora gostaria de reforçar a vocês que não deixem de fazer as atividades, participar dos fóruns, tá? Debater lá nos fóruns e utilizar todas as ferramentas de apoio necessário para que você possa ter um bom desempenho nessa disciplina, tá certo? E em relação às atividades e o fórum, eu gostaria de fazer aqui umas observações. Como vocês devem ter observado, as atividades, eu coloquei ela um pouco resumida, tá? A minha exigência não é tão grande nas atividades, porque a questão da pontuação em si, lá nas atividades, ela é bem menor do que a pontuação da avaliação. Tá? As atividades, elas valem 3 pontos, o fórum vale 1 ponto, tá? Mas nem por isso você vai deixar de participar, pelo contrário. Tá? É aqui onde eu quero destacar para vocês a importância de participar do fórum, que só é um fórum, e não deixar, em hipótese alguma, de enviar as atividades. Por quê? Porque a avaliação é onde a pontuação é maior. Tá? O percentual, o peso maior está na avaliação. Tá? A avaliação ela é 60%, as atividades 40%, atividades mais fora. Tá? E com diferencial, no bloco anterior, as avaliações eram feitas na forma de envio de atividades, ou seja, você respondia, encaminhava e o tutor fazia a correção. Tá? Só que essa metodologia de avaliação ela foi alterada, a coordenação do curso resolveu fazer uma modificação e a avaliação, como eu acredito que é do conhecimento de vocês, ela será em forma de questionário randômico. Tá? Como é que funciona esse questionário? Tá? O questionário vai estar disponível na plataforma, tá? Será a avaliação, e vocês terão um determinado tempo para responder, quando você entrar para responder, avisando de já que as questões são objetivas com múltipla escolha, são todas objetivas, ou seja, você vai marcar apenas uma alternativa da seguinte forma. Quando você marcar uma alternativa, se você sair ou porventura não responder a prova, quando você clicar novamente para responder a prova, as questões já terão mudado de posição, bem como as alternativas. Então, vai ficar um pouco complicado se você quiser anotar o gabarito ou, porventura, queira passar esse gabarito para um colega. Então, essa possibilidade vai ser um pouco dificultada. Vocês terão um pouco de dificuldade. Então, não deixem de responder as atividades, porque elas poderão fazer falta lá na frente, tá certo? E logo, aliás, no início do mês é que a avaliação vai estar disponível para vocês. Serão apenas 2 dias para que vocês possam responder a avaliação, tá? Então, mãos à obra e não deixem de fazer, tá?
Então, vamos passar aqui para a apresentação da nossa disciplina, tá? Lá no primeiro bloco, nós vimos um pouco, no primeiro bloco, ou melhor dizendo, no bloco anterior, nós vimos um pouco da literatura e, a partir desse, nós vamos aprofundar mais na questão literária propriamente dita. Ou seja, nós conheceremos alguns autores e as suas principais obras, tá? Então, após conhecermos a origem da língua inglesa e os primórdios da sua literatura, passaremos a conhecer melhor os destaques literários do século XVII e XIX, cujo enfoque estará centrado no romantismo inglês, passando por todo o período da Era Vitoriana. E após o período vitoriano, é imprescindível conhecer as principais características do período subsequente, que é o período eduardiano, marcado pelas grandes percepções que expuseram as diferenças entre as classes sociais, as transformações na forma de pensar, bem como a crescente consciência política entre a classe trabalhadora, né? Estudaremos também o período do romantismo, a partir da unidade 2, lá no material, na apostila que está na plataforma, detalhando cada autor com suas características literárias e respectivas obras, né? Passando pelos autores consagrados georgianos até os dias de hoje, os dias atuais. Tá? Continuando essa jornada pelo mundo da literatura inglesa, vamos retornar ao início, uma breve revisão da língua e sua evolução, bem como dos momentos históricos em relação à literatura a saber. Essa revisão, pessoal, nós não vamos passar aqui agora, eu apenas vou citá-las, mas que é fundamental que vocês façam essa revisão e que os tutores possam acompanhar. Por quê? Porque não adianta você pegar, se você não estudou lá o início da literatura inglesa, você começar já na metade. Tá? Então, é sempre bom conhecermos os princípios dessa literatura para que a gente possa dar continuidade e conhecer melhor como ela se desenrolou e como ela é até hoje. Tá? Lá no princípio, tivemos o período anglo-saxão, né, e período medieval, falando sobre o conceito de literatura, os aspectos culturais da língua inglesa e sua evolução. Né? Depois disso, passamos para o período da Renascença, as grandes mudanças ocorridas nesta época. Depois, o Iluminismo, que foi a chamada Era da Razão, no século XVII e XVIII, com destaque para os grandes pensadores do período, o surgimento de importantes obras literárias, além da valorização do pensamento racional em detrimento da emoção. Esse aí foi o chamado período Era da Razão. Depois veio o romantismo inglês, com destaque para os autores que fizeram parte dessa época, que não foram poucos. Veio o período vitoriano, os principais conceitos literários do período e a transição em relação ao romantismo. A nossa disciplina, na verdade, ela começa lá no romantismo, do romantismo em diante. Depois veio o período eduardiano, com destaque para as principais mudanças ocorridas no período pós-vitoriano, com o início do reinado de Eduardo, trazendo tais mudanças para o campo social e literário, bem como para a sociedade de um modo em geral, que é quando ocorre a grande transformação, refletida ainda pelo impacto negativo da Revolução Industrial, ou seja, no período eduardiano, foi onde tivemos o reflexo que causou a Revolução Industrial. O período georgiano é uma época marcada por poucas alterações no campo da literatura, onde o clima imposto pela entrada da Inglaterra na Primeira Guerra Mundial é considerado pelos críticos como um certo retrocesso no processo de evolução. Então, houve uma parada na questão literária, tudo isso causado pela Primeira Guerra Mundial. Aí depois veio as literaturas pós-Segunda Guerra Mundial. Veremos o estudo dos principais autores que foram destaques no período após a Segunda Guerra, como Aldous Huxley, George Orwell e Samuel Beckett. E aí, por fim, teremos aí os escritores do período moderno, trajetória de alguns escritores contemporâneos, com seus estilos característicos, que marcam uma nova história na literatura inglesa, causando grandes transformações no leitor no modo de apresentar-se como fonte de conhecimento literário através dos meios que nos são disponibilizados. Ou seja,
No período moderno, nós temos autores aí que eu acredito que seja do conhecimento de todos vocês, como Agatha Christie, Alan Moore, e também temos a J.K. Rowling, a criadora do Harry Potter, e a literatura, já no período moderno, passou a ser difundida de forma bem mais rápida e mais precisa. Ou seja, ficou mais fácil o alcance da literatura para todos, tendo em vista que hoje nós temos meios de comunicações que facilita a nossa vida na busca do conhecimento. Tá? Começamos com o período romântico. Né? Mas o que foi esse período chamado de período romântico? Né? É um período no qual houve uma grande mudança social na Inglaterra em função do despovoamento do campo e o rápido desenvolvimento e crescimento fora de controle, né, nas cidades industriais. Crescimento da indústria nas grandes cidades, né, que ocorreu entre 1789 e 1832. Então, o romantismo foi caracterizado pela ênfase na emoção e no individualismo, na literatura clandestina, na idealização da natureza, na suspeição da ciência e da industrialização, a glorificação do passado com fortes preferências para o pensamento clássico, né? Além do pensamento medieval. A imaginação, emoção e liberdade são certamente o foco, o ponto de vista do romantismo. Então, o romantismo ele foi um período que trouxe grandes transformações na sociedade inglesa, né? Em função do superpovoamento das cidades. Ou seja, o pessoal veio do campo, passou para as cidades, isso levado aí pelo impacto da Revolução Industrial. Tá? No campo literário, nós temos aí grandes poetas e romancistas do período. Né? Muitos deles tiveram grandes destaques, como William Wordsworth, Samuel Taylor, Coleridge, Walter Scott, Jane Austen, John Keats, Lord Byron e Mary Shelley. Né? Eu coloquei até destacado aí a Mary Shelley, porque ela é uma das autoras mais consagradas da literatura inglesa. Né? O que nós sabemos sobre Mary Shelley? Quem é Mary Shelley? Né? Who is Mary Shelley? Ela nasceu em 1797 em Londres e o seu nome de batismo é Mary Wollstonecraft Goldwyn. Adotou o sobrenome Shelley após casar-se com o poeta Percy Bysshe Shelley. É considerada uma romantista gótica por conta da sua mais conhecida obra, Frankenstein, né? E com 19 anos ela começou a escrever a primeira obra de ficção científica da literatura mundial. E em 1818 o livro foi publicado. No caso aí, estou falando do Frankenstein. Alguns críticos dizem que a obra tem relação com a vida de Mary. Tanto Frankenstein quanto Shelley não tem mãe. Tem problemas de adaptação, isolamento e perda. Algumas das suas principais obras são essas: o Frankenstein, Matilda, The Last Man e The Dream. Falando em Frankenstein, que é a principal obra da Mary Shelley, alguém de vocês aí já ouviu falar do Frankenstein? Queria ouvir vocês, por favor. A Glória Fernanda aqui, a Glorinha, fala que o filme é excelente, e é verdade. Tá? Eu gostaria que vocês se manifestassem. Gente, algum de vocês já leram o livro, assistiu o filme do Frankenstein? Vamos lá? Quem vai levantar a mão aí, por favor, para falar? Bom. Opa. A Hortência diz que não. Hortência, mas você sabe me dizer quem era o Frankenstein?
Acho que você já deve ter ouvido falar, não já? Sobre o Frankenstein. Vamos lá, quem mais pode se manifestar? A Hortência ainda não ouviu falar, né? Bom, então vamos adiante. Né? Frankenstein, pessoal, na verdade, muita gente, às vezes equivocadamente, fala que quando você fala em Frankenstein, é o monstro do filme e tal, essa coisa toda. Mas, na verdade, Frankenstein não é um monstro. Tá? Frankenstein é o criador do monstro, né? Ou seja, é o pai da criatura. Tá? Vamos lá. Vamos ver aqui um pouco sobre o Frankenstein, a obra. Surgida após um período de grande avanço das ciências, o movimento romântico foi, em boa parte, uma reação à ideia do universo concebido como máquina. Né? Então, a obra Frankenstein foi mais uma contundente crítica a esse cientificismo, que tudo desejava explicar e dominar. Nesse período, aí, no período pós-revolução industrial, houve uma grande rejeição ao avanço da ciência e da tecnologia. Né? Isso estava sendo colocado de forma muito abrupta sobre a população. Ou seja, o conhecimento da população não acompanhava o desenvolvimento que estava sendo emplacado junto com a Revolução Industrial. Tá? Então, ela trouxe muitas mudanças e, de fato, foi atropelando o conhecimento das pessoas. Tá? Isso trouxe uma grande crítica a esse cientificismo exagerado. Né? Então, a estratégia dos românticos foi redirecionar o foco para a alma individual. Então, se o Percy Bysshe Shelley fez isso de maneira mais exacerbada, a Mary criou uma obra que questiona a moralidade e a responsabilidade da ciência em relação a esse desenvolvimento. O tema não perdeu a sua atualidade. Né? Basta citar a polêmica em torno da clonagem das pesquisas com células-troncos. Bom, pessoal, esse desenvolvimento, essa crítica, nós vimos lá na década de 90, quando surgiram os primeiros bebês de proveta, né? Isso já era um reflexo do desenvolvimento que nós temos já hoje. Então, essa crítica ela já vem de muito tempo. Né? Então, já se criava essa polêmica aí quando apareceu a clonagem de animais, principalmente, quando houve o aparecimento da ovelha Dolly, né, nos anos 90, e isso aí chocou o mundo, né? Se bem que a gente já estava familiarizado com algumas tecnologias, mas isso aí veio a chocar o mundo. Então, nesse período não foi diferente com a população de então, da época. O livro ainda deu origem a toda uma linha da literatura de horror e de ficção científica e continua a ser uma das obras mais lidas de seu tempo, além das várias adaptações para o cinema. Tá? Por isso que eu recomendo que é uma das obras que vocês devem ler ou assistir ao filme. Hoje a maioria prefere assistir o filme porque é mais prático, né, você vivenciar. Mas eu lhe digo com toda certeza, se você lê a obra, se você lê o livro, quando você começar nas primeiras páginas, como todo bom livro de literatura inglesa, você vai se apaixonar e vai querer continuar a saber o que acontece na página seguinte. Tá? Então, na obra escrita, no livro, eu lhe digo com toda certeza, os detalhes eles são mais afinados, são mais apurados, e você vai conhecer melhor o que essa obra nos apresenta. Tá? Então, não esqueça de assistir o filme ou ler o livro. Tá? Frankenstein é fundamental e é obrigatório a sua leitura. Depois nós temos aí o período vitoriano. Tá? Who was Queen Victoria? Who was Queen Victoria? Quem foi a Rainha Vitória? Né?
Que período foi esse? Né? Queen Victoria ruled England from 1837 to 1901. Tá? Então, ela reinou de 1837 a 1901. Aí foi bastante tempo, há mais de 60 anos de reinado. She had the longest reign in British history. Então, foi a rainha que teve o maior reinado durante toda a história da Grã-Bretanha. She became queen at the age of 18. Se tornou rainha aos 18, ainda bem nova. Né? She restored the average person's right opinion of the monarchy after a series of bad leaders. Então, ela restaurou, depois de muito tempo de reinos conturbados, ela restaurou a opinião da monarquia, a ordem, ou seja, deu mais crédito ao poder na Grã-Bretanha quando ela assumiu o trono. In 1840, Victoria got married a German Prince Albert, who became not king but prince consort. Então, em 1840, ela se casou com o príncipe Albert, que não se tornou o rei, né? Porque ela já era rainha, não tinha como ele ser o rei. Ele se tornou o príncipe consorte. Tá? Príncipe consorte, muito interessante essa denominação. O que é príncipe consorte? Alguém sabe? Vamos lá, o príncipe consorte. A Glória, ela nos diz aqui que a obra ela não leu, mas já assistiu o filme em várias versões, né? Mas que com certeza teve bom proveito, que é muito bom, recomendo. Tá? Então, gente, voltando aqui na pergunta, príncipe consorte. Professor. Opa, vamos lá, Glória. Eu tenho um livro aqui. Você tem um livro? Na verdade, eu peguei estava passando numa casa e tinha uma sacola com muito livro. Sei. Ia pro lixo, né? Quando eu olhei, tinha vários da literatura inglesa americana. Eu peguei e eu tenho o Frankenstein. Vou colocar ele aqui, peraí, só um minuto. Ah, olha, legal. E essa aí parece que é uma edição das antigas, né? Ó, como é que ele é, ó. Tá todo amarelinho, né? Ele é bem antigo. Isso é das primeiras edições que foram lançadas aqui no Brasil, né? Exatamente. E eu peguei ele, tá aqui. Eu até levei para o polo, né, de Água Branca. Eu levei para aluna, para eles verem, né? Ele tá todo em inglês. Muito bom. Agora, o interessante, Glória, é quando a gente lê a obra, seja em inglês ou em português, e quando você vai assistir o filme, isso é comum em todos os filmes. Há muitas diferenças, eles fazem adaptações que muitas vezes fogem muito um pouco do contexto. Eu não sei se isso por diversos motivos. Às vezes até por motivos de questões de estéticas, questões de culturais, onde ele vai ser apresentado na maior parte de onde ele será mostrado. Às vezes tem detalhes que não podem ser mostrados em determinados países. Então, assim, há diversos modelos, como é que se diz? Versões. Que você pode assistir. Essas versões, elas vão variar de lugar para lugar. Uns são maiores, tem uma duração maior, outros menor. Outros eles colocam personagens que às vezes lá no livro não tinham. Então, assim, o livro, ele é muito rico em detalhes, por isso que vale a pena você ler. Porque ler, pessoal, na verdade, exercita a mente da gente, relaxa, você foge dos problemas e, enfim, é bem mais prático você ler. Tá? Assim é o meu ponto de vista. Tá? Do que você assistir o filme. No filme você vai ver muita coisa diferente. Tá? Muita coisa diferente que não tem no livro. É colocado isso. Glória, pois muito obrigado aí por essa dica aí do livro. Tá? E fica aqui a dica para os colegas aí, para os alunos. Tá bom? Por nada.
Vamos lá. Então, continuando, depois do casamento da Rainha Vitória com o Príncipe Albert, eu estava comentando que ele não se tornou rei porque ela já era rainha. Tá? Vocês observaram que agora que o rei Charles atual, o Charles, atual rei da Grã-Bretanha, ele tem lá a sua esposa, que é a Camila, e ela também não é a rainha, ela é chamada de rainha consorte, tá? Porque ela não faz parte da linhagem da família real. Tá? Então, quando vem a pessoa... a mesma coisa seria um dos filhos do Charles, se ele casar, a esposa não será rainha porque ela não fazia parte da família. Tá? Entretanto, ele será o rei. É o mesmo caso aí do príncipe Albert. Let's go ahead. After he died in 1861, she sunk into a deep depression and wore black every day for the rest of her life. Ou seja, depois que ele morreu em 1861, a rainha ela passou a usar preto por o resto da sua vida. Ela ficou de luto e sempre usava suas vestimentas eram pretas. Ela usou pelo resto da sua vida, tá? Porque ela também entrou em uma grande depressão e por isso ela ficou de luto. Decidiu ficar de luto pelo resto da sua vida. Então esse aqui é um pouco sobre a Rainha Vitória. Agora vamos falar aqui um pouco do período da literatura propriamente dito, que é o que nos interessa do período vitoriano. Né? Quando a gente fala um pouco do período, nós temos que falar no contexto social, do contexto histórico e também do contexto literário, que é o nosso foco. Os escritores vitorianos reagiram contra os românticos, afastando-se do que pode ser considerado subjetividade individual em direção a uma postura mais objetiva. Enquanto os românticos faziam alusão à mitologia e à arte grega e romana, os vitorianos eles acrescentavam clássicos gregos e romanos, especialmente em termos de estrutura, assunto de expressão e caráter, em vez de ênfase na romântica, no indivíduo. Os vitorianos abraçaram a responsabilidade social envolvendo-se com as pessoas, problemas ideais de seu tempo. Né? Então, eles foram de encontro com os românticos, os autores do período vitoriano. Então, quem são esses autores? Quais foram eles? Nós temos aí Charles Dickens, as irmãs Brontë e o George Eliot. Vamos ver o que o Charles Dickens escreveu. A sua principal obra foi o Oliver Twist, né? Oliver Twist, em 1958, conta a história do próprio personagem que dá nome ao livro. Né? Então, Oliver Twist foi publicado originalmente em fascículos, essa obra do Charles Dickens. Né? E ela é uma crítica que conta as precárias condições sociais e prepotência perante o ser humano e instituições estatais no auge da Revolução Industrial. Naquela época já existia a exploração das pessoas que não tinham, que eram mais pobres, né? Que eram as pessoas consideradas do baixo clero. Né? Então, quem é Oliver Twist? Né? O Oliver Twist ele é um menino que vive no orfanato, onde as crianças eram maltratadas, ele era bem maltratado, mas ele consegue fugir e vai trabalhar como aprendiz em uma funerária, onde também é maltratado, né, explorado, e até que parte para Londres. Nas ruas de Londres, ele conhece uma pessoa, um personagem do livro lá, chamado Fagin. Ele é chefe de um grupo de carteiristas, né, e tudo fará para sobreviver num mundo desumano. Então, esse carteirista, na verdade, é uma pessoa que hoje nós seria os batedores de carteira. Né? Ele continuou na rua e continuou no mundo onde não deixava de ser maltratado, porque ele lidava com pessoas que viviam de praticar atos ilícitos nas ruas. Né? Então, é uma história muito interessante. Né?
E isso mostra, essa obra do Charles Dickens, mostra um passado onde o mundo vivia em convulsão, né? Ele trata desses temas, e nessa obra ele faz muito, isso mostra muito uma crítica à urbanização desacelerada, desenfreada, né? E numa Londres, onde a Revolução Industrial estava em plena ascensão, estava em pleno vapor, e as condições da classe trabalhadora eram muito precárias, né? Existia uma desigualdade social enorme entre a classe trabalhadora, né? E isso levava aí um batalhão de pessoas a viver na penúria, na extrema pobreza. E isso era explorado cada vez mais a fundo. E não só o Charles Dickens, como outros autores vitorianos, eles criticavam muito essa questão, né? Essa questão da exploração das classes menos favorecidas. Temos também aí o George Eliot, que tinha uma personalidade forte. Ele apresenta em suas obras, seu livro mais famoso é The Mill on the Floor, de 1860. Tá? Ainda no período vitoriano, nós temos um grande destaque, que foram as irmãs Brontë, também, que elas também usavam pseudônimos masculinos. Suas obras mais marcantes foram Jane Eyre, da Charlotte Brontë, Wuthering Heights, da Emily Brontë, e Agnes Grey, da Anne. Né? Uma curiosidade aqui é que elas usavam pseudônimos masculinos porque, naquela época, as mulheres eram proibidas de escrever. Né? Ou seja, qualquer pessoa do sexo masculino que tivesse que escrever alguma obra teria que usar um outro nome para não se expor. Né? Para não se expor, porque era proibido, não tinha crédito. Na verdade, elas não tinham crédito para escrever. Aí vamos adiante. Mais alguns autores, depois a gente vai falar mais da obra da Emily Brontë, com destaque aí para Morro dos Ventos Uivantes. Vamos falar um pouco mais detalhadamente sobre essa obra. Aí nós temos o Alfred Tennyson, que foi um poeta muito prestigiado pela política, ou seja, pela Rainha Vitória. Um dos seus poemas mais apreciados é The Lady of Shalott. E alguns poetas da época eram alinhados com o poder e eram mais próximos da Rainha Vitória. Tá? Esses tinham mais prestígio dentro do reinado. Temos aqui uma citação dele, onde diz: o conhecimento vem e vai, mas a sabedoria permanece. Então, a sabedoria é algo que você adquire e ela fica para sempre, segundo o Alfred Tennyson. Depois nós temos aí Robert Browning, grande poeta inglês da era vitoriana, conhecido pelo domínio do monólogo dramático e do retrato psicológico. Seu trabalho mais notável é O Anel e o Livro, e esse trabalho conta a história de um julgamento de assassinato romano, que é composto numa coleção de 12 livros. Também é muito grande, mas é muito interessante a história, porque se você ler um dos livros, você, consequentemente, vai ter que ler os demais. Depois temos aí o Robert Louis Stevenson, autor de obras consagradas pelo público. Né? Nasceu em Edimburgo, na Escócia, em 1850. Um dos seus livros mais famosos é O Médico e o Monstro, é um dos pontos altos da sua literatura, provavelmente inspirado na sua própria história de vida. Ele escreveu também A Ilha do Tesouro. Nós vamos falar um pouco também sobre essa obra do Robert Stevenson. A Ilha do Tesouro é um livro muito famoso e vocês vão já saber o porquê. E ainda sobre a poesia na era vitoriana, nós temos aqui algumas características, né? The Victorian Age provided a major development of poetic ideas, such as the increased use of sonnets as a poetic form, which was influenced later modern poets. Então, a era vitoriana, ela nos trouxe grande desenvolvimento dos ideais da poesia,
bem como o aumento do uso dos sonetos como forma de poesia, os quais influenciaram mais tarde os poetas modernos. Os sonetos são uma forma de canções bem curtas, né? Isso aí foi muito utilizado durante o período da poesia vitoriana. A poesia vitoriana forneceu uma ligação do movimento romântico e o movimento modernista, ainda no século XX, né? Quando houve esse tipo de poesia, ela foi o link principal, a ligação principal entre a poesia moderna e a poesia do movimento modernista já do século XX. No início do século XIX, a escrita ela era mais voltada principalmente para pessoas do século masculino, tá? Mas, em função da era vitoriana ser uma era voltada também para as mulheres, foi um período voltado muito para o lado do feminismo, principalmente na poesia da Mary Shelley, né? As mulheres elas foram autorizadas a se tornar famosas ao começar a escrever a poesia, tá? Muitas ainda um pouco tímidas, como as irmãs Brontë, mas, mesmo assim, a poesia feminina teve um grande crescimento, tá? Então, vamos ver aqui quais eram as características, outras características aqui da poesia lá no início do período vitoriano. The poet was seen as a prophet and a philosopher. He was expected to reconcile faith and progress. Então, os poetas eles eram vistos como profetas ou filósofos, né? Então, as pessoas esperavam dele que reconciliasse a fé e o progresso. Todas essas pessoas que eram consideradas poetas no período vitoriano, eles eram bastante respeitados, tinham um grande respeito, tá? E nesse período houve aí uma época em que as pessoas tinham esses poetas como um mediador, né, entre a fé e o progresso, que existia muito ainda esse conflito daqueles que tinham um pensamento um pouco voltado para a fé, para as emoções, e os pensadores mais avançados, eles já acreditavam mais no progresso, eles já tinham essa visão de fazer aí um consenso entre fé e a razão. Então, vamos ver as características. The most popular poetry form was the dramatic monologue. Como era a poesia nessa época? Essa poesia ela era apresentada mais na forma de monólogos, ou seja, uma pessoa só chegava no teatro e passava a recitar as poesias, né? Era uma narrativa poética e ela tinha diferentes pontos de vista, né? Tinha profundo interesse humano na psicologia humana, retratava muito isso. Os personagens, eles eram demonstrados nos momentos de crise, ou seja, os personagens eram extraídos de algum referencial dos momentos lá do período vitoriano. Os ouvintes, eles ficavam mais em silêncio, there is a silent listener. Então, os espectadores, eles mais escutavam do que participavam. The tone is argumentative. Então, todas as poesias, elas eram feitas em forma de argumentação, né? Argumentação. The speaker is different from the poet himself. Então, sempre às vezes, as pessoas que estavam narrando a poesia não eram os próprios poetas, mas sim outras pessoas que estavam apenas transmitindo essas poesias para um determinado público. Então, essas eram características da poesia do período vitoriano. Agora, vamos aqui falar dos destaques de obras do período vitoriano. Eu destaquei 3 delas aí, uma do Charles Dickens, da Emily Brontë, Morro dos Ventos Uivantes, e do Robert Stevenson, A Ilha do Tesouro. Tá? São obras que certamente
marcaram e marcam a literatura do período vitoriano até hoje, né? Até hoje essas obras elas são retratadas nos cinemas, em livros, em revistas, né? E na televisão também. Tá? A primeira delas, Oliver Twist. Né? Charles John Huffman Dickens foi o mais popular dos romancistas ingleses da era vitoriana. Sua mais importante obra foi escrita em 1838, tornando-se uma crítica à sociedade da época através de um romance que relata as condições precárias que viviam grande parte da população inglesa durante a Revolução Industrial. Como eu já passei aqui, o Oliver Twist ele conta a história de um menino que sofreu muito, né, durante a Revolução Industrial. Ele fez trabalhos forçados, ele viveu com pessoas de rua, né, e é uma história muito interessante e vale a pena vocês assistirem o filme, ou então ler o livro. Tá? Não deixem de ler o livro do Oliver Twist. E aqui nós temos a pérola costumo dizer assim, a pérola da literatura inglesa, Wuthering Heights, ou Morro dos Ventos Uivantes, como queiram. Né? Essa é a principal obra da Emily Brontë. Né? Ela consagrou-se como autora dessa obra em 1847, com um roteiro marcado por muita turbulência, impetuosidade e misticismo, onde o amor e o ódio se misturam numa trama que desafia todas as faces de um ser humano. Pessoal, gostaria de abrir aqui um parênteses na nossa aula para mostrar, para reforçar que vocês devem assistir não só o filme, como o documentário que tem falando sobre a obra Wuthering Heights. Lá fala dos personagens, fala do enredo do filme, tá? Porque é o seguinte, às vezes, quando você começar a se deparar com os personagens, você não vai entender de momento. Mas acredito que da metade do livro para frente, você não vai querer parar de ler, né? O Wuthering Heights. Então, onde se passa o Morro dos Ventos Uivantes? Ela é, antes de tudo, uma história de transformação do caráter humano para pior, né? Isso no personagem principal do livro. Muitos não gostam de chamar de personagem como ele sendo o protagonista. Outros dizem que ele é o antagonista. E muitos dizem que ele é o antagonista e o protagonista ao mesmo tempo. Aliás, são dois. A Catherine e o Heathcliff. Tá? Então, vocês vão saber por quê quando vocês começarem a ler. Então, quase todos os personagens são expostos a alguma forma de sofrimento. Vivenciou a inveja, o ciúme, a rejeição e a morte. Porque enfraquece as suas virtudes. O pouco que eles têm de virtudes são enfraquecidos por isso. Quem é Heathcliff? Né? Ele é um protagonista, né? Ou como queira, antagonista. Tem um passado trágico marcado pelo abandono, pelo preconceito, pelos maus tratos, né? E pela negligência. Né? A vida muda quando o rapaz é levado para o Morro dos Ventos Uivantes, que é o nome da localidade onde as pessoas vivem, onde se passa, né? Onde conhece a sua irmã adotiva, Catherine, por quem irá se encantar. Né? Então, a Catherine é filha do dono da casa onde o Heathcliff passa a morar. Né? Que, na verdade, ele é um garoto que foi adotado pela família Earnshaw, né? E a Catherine Earnshaw é a filha do casal, né? Que ela passa a se encantar pelo Heathcliff. Só que na casa dos Earnshaw tem o Hindley Earnshaw, que é irmão da Catherine. O Hindley não gosta quando ele vê aquele rapazinho chegando, tá? E ele começa a pisar nele, né, maltratá-lo. E ele, como ele era um garoto de rua, né, ele não passa a ser mal visto por alguns membros da família, principalmente pelo irmão da Catherine. Só que a Catherine ela pega uma amizade com o Heathcliff e
passa a ter um certo apego com ele. E, com o passar do tempo, a Catherine, se sentindo a pressão da convenção social, né, por ser irmã adotiva, ela reprime os sentimentos que estavam aflorando entre os dois, né, e ela se casa com Edgar Linton, que que vem a ser o seu marido, né? E aí é onde começa o ponto alto da história, né, que passa a ter essas intrigas dentro da família Earnshaw. Aí nós temos a Catherine Linton, filha de Edgar e Catherine, eles têm uma filha. A Isabella Linton, que é irmã do Edgar, né, que posteriormente vai se casar com Heathcliff para se vingar do irmão, né, dela. O Sr. Earnshaw, que é o pai da Catherine, a senhora Earnshaw, a mãe, o Linton Heathcliff, que é filho da Isabella e do Heathcliff. E a Nellie Dean. A Nellie Dean, pessoal, ela é a narradora da obra, né? Ou seja, ela é uma espécie de WhatsApp aí da obra. Ela conta tudo que se passa na obra. Então, ela sabe a vida de todo mundo. Vocês vão entender quando vocês passarem a assistir, quando vocês forem assistir o filme. Tá certo? Então, vamos adiante. Aí nós temos uma outra grande obra, que é a do Robert Louis Stevenson, A Ilha do Tesouro. Né? A Ilha do Tesouro. Eu vou dar aqui uma referência. A Ilha do Tesouro é aquele livro onde aparece o pirata da perna de pau. Acredito que vocês já devem ter visto muito filme, onde aparece o pirata com a perna de pau, o pirata com um papagaio no ombro. Tá? Então, isso aí é uma característica que foi apresentada nessa obra do Robert Stevenson. Tá? A primeira vez que apareceu esse personagem foi criado por ele. E aparece em diversos filmes de piratas, principalmente. Então, ela é uma das mais empolgantes aventuras marítimas já escritas, que deu origem a grande parte do imaginário de piratas que até hoje habita nossas mentes e a cultura pop. Então, começou a partir desta obra. Tá? Um pouco sobre o autor da obra, sobre o Robert Louis Stevenson, antes de falar dos personagens. Ele nasceu na Escócia, né, como nós havíamos falado, foi conhecido autor de romances, poeta e também autor de roteiros de viagens britânicas. Tornou-se famoso a escrever um dos mais famosos livros, que é O Estranho Caso de Dr. Jekyll e Sr. Hyde, que no filme foi traduzido, foi colocado o título como O Médico e o Monstro, né? Acredito que vocês já devem ter assistido, né? Alguns de vocês. E ele morreu prematuramente aos 44 anos nas ilhas de Samoa, onde passou a residir e deixou aí o seu legado literário. Né? Então, essa Ilha do Tesouro, ela é uma história de muitas lutas, de batalhas, com piratas, tesouros, e tem aí como Jim Hawkins o seu principal personagem. Né? Jim Hawkins é o protagonista e o narrador da principal história da Ilha do Tesouro, ou The Treasure Island. Tem também o Dr. Livesey, é um médico da tripulação lá do navio onde se passa a história, né? E confidente do Jim. Abram Gray é um pirata que muitas vezes tem pânico e não tem o seu próprio ponto de vista. É aquele trapalhão, é o pirata trapalhão. Long John Silver, aliás, Abram Gray foi o que eu falei. Agora, Long John Silver, ele é o antagonista da história, é o malvado da história. Né? Ele tem a perna cortada e usa muletas, como a gente vê na imagem. Capitão Smollett desempenha um papel importante em disciplinar os personagens principais do navio à medida que a história se desenrola, né? E ajuda os protagonistas a sobreviver
contra os piratas. É aquele que é o bonzinho aí da obra. Billy Bones é um pirata que se hospedava na pousada onde morava o Hawkins, que é um cara muito extrovertido, ele é muito extrovertido, gosta muito de cantar e gosta também de tomar umas, gosta de beber. Além disso, nós temos outros piratas que participam também da obra. E, afinal de contas, qual é a moral dessa obra? O que nós temos nessa obra? Quem encontrar na vida o verdadeiro amor deve escondê-lo longe do mundo, como um tesouro. O pensamento, um tesouro de Deus, que Deus põe fora do alcance de todo o poder e guarda com ele um elo secreto entre os infelizes e ele próprio. Ou seja, esse tesouro que eles, na verdade, buscam é um segredo, é que nem semelhante à obra O Alquimista, do Paulo Coelho. Você lê o livro todinho, quando você menos espera, o objetivo do livro, quando você chega no final, o objetivo do livro, você percebe que ele está escrito lá no início. Tá? Então, é assim, a Ilha do Tesouro, ela revela a busca incessante por um segredo, pela felicidade. Tá? É muito interessante esse livro. Eu espero que vocês possam ler, não deixem de ler, tá? Porque ele vai ser muito, tanto ele como Wuthering Heights, e Frankenstein, esses certamente vão cair lá na prova. Tá? E na nossa próxima aula, nós vamos passar aqui. Nós temos o período eduardiano, desculpa. Período eduardiano, que foi de 1901 a 1910. Foi um período conhecido pela elegância, pela extravagância, pelo luxo, que foi imposto pelo Eduardo, o rei Eduardo, que assumiu no período pós-vitoriano. Então, ele era muito extravagante, gostava muito de festas, e foi um período marcado, foi o período chamado período da moda. O período da moda. Isso aconteceu depois da morte da Rainha Vitória, e foi um período muito curto, o período eduardiano. Ele só reinou durante 9 anos. 9 anos. Foi onde as pessoas perderam o senso de moral, foi uma falha geral na preparação para as mudanças que viriam no século XX, principalmente depois da Primeira Guerra Mundial. Então, isso mudou só depois da morte, continuou por um bom tempo, Mudou, mas durou ainda um bom período após a morte do Eduardo. E o seu período foi marcado por estilos onde a moda era uma coisa muito valorizada na época. Nós temos aqui algumas representações de como era a moda naquele período, principalmente no lado feminino. Os homens também se vestiam de forma elegante, e as mulheres, elas procuravam mostrar sua beleza através das suas vestimentas. E foi um período onde apareceu, lá no final do período vitoriano para o período eduardiano, apareceu a moda principal, era o uso de espartilhos. As mulheres usavam, elas colocavam uma cinta na cintura para que pudesse modelar o seu corpo. Então, apareceu aí nesse período, no período eduardiano. Quais foram os principais autores deste período? Eu vou dar destaque aqui para 2 deles, que é o Rudyard Kipling, com a sua obra O Livro da Selva, que quando passou para o cinema e para algumas versões, mudou para o nome de Mowgli, o Menino Lobo, que conta a história de um menino que vivia entre os animais. Também é uma dica de filme muito importante que vocês devem ler. E, para encerrar, eu vou deixar aqui que vocês leiam ou assistam um filme
né? Preferencialmente assistam o filme, aqui eu já indico o filme, O Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde, né? Que foi um autor muito controverso do período eduardiano, né? E do período lá do final do período vitoriano. Essa obra retrata muito, assim, um pouco muito a vida dele, né? E ele era um poeta muito conturbado, né? Por ser homossexual, ele chegou a ser preso, né? Porque era uma coisa que era muito reprimida na época. E ele tem o retrato de Dorian Gray como a sua obra mais famosa, né? Retrata a visão dele mesmo na sua época. Vocês vão entender por quê quando vocês assistirem o filme, tá? Eu vou dar só aqui um pequeno toque de spoiler, né? Ou seja, do filme, para vocês entenderem melhor o roteiro. Como vocês podem ver aqui, tem uma foto onde tem o Dorian Gray, que esse rapaz é um rapaz muito bonito, onde ele se depara com um retrato dele que foi pintado, foi pintado o próprio retrato dele, só que o que ocorre na obra, né? Ele é um rapaz jovem e à medida que o retrato dele, que vai passando o tempo, o retrato dele vai se envelhecendo e ele vai ficando cada vez mais jovem. Toda vez que ele olha para o seu retrato, o retrato está mais velho e ele está mais novo. E isso vai se passando até chegar num período que, bom, só vocês assistindo o filme para desvendar, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado e que também todas essas dicas, elas sejam um pontapé inicial para que vocês possam ler de fato a obra e possam responder às atividades, participar do fórum e vão lhe ajudar muito a responder à avaliação, tá certo? Eu espero vocês na próxima aula, próxima quinta-feira, tá certo? E na aula eu vou cobrar alguns comentários sobre esta obra do Oscar Wilde, né? The Picture of Dorian Gray. Tá? Assistam, não deixem de assistir, tá? E vamos fazer um debate lá na próxima aula, tá bom? Espero vocês na quinta-feira, espero que tenham gostado, apesar da pouca participação, mas a gente está disponível no grupo do WhatsApp e também qualquer coisa podem estar acionando a gente aí também lá pela plataforma, tá bom? Muito obrigado a todos aí, a nossa querida Glória também pela participação. Espero que vocês tenham realmente gostado, tá bom? Uma boa noite a todos, até a próxima quinta-feira.